O Ministro do Interior realiza a primeira visita oficial à Polícia de Intervenção Rápida. Angola conhece adversários do Afrobasket nesta sexta-feira. Congo e Ruanda apresentaram um rascunho de proposta de paz como parte de uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos da América. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo. Agora, no Hoje Notícias. Mais uma vez, boa tarde, Angola. O Ministro do Interior, Manuel Homem, está desde as primeiras horas desta manhã a efetuar uma visita de constatação às instalações do Comando da Polícia de Intervenção Rápida em Luanda. A nossa colega Edna Firmino acompanha a atividade e tem mais dados. Edna, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde em estúdio, boa tarde também para quem nos acompanha. Desde a sua nomeação, o Ministro do Interior, Manuel Homem, tem efetuado visitas aos órgãos que compõem o seu ministério. Esta é a primeira visita que Manuel Homem faz às instalações do Comando da Polícia de Intervenção Rápida. Esta visita começou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira aqui em Luanda, propriamente no bairro da Calemba, onde fica o comando da PIRI, ou melhor, o comando da Polícia de Intervenção Rápida, onde seguiu-se de uma visita, de uma reunião à porta fechadas com o comandante da Polícia Nacional e também com os comandantes da PIRI. De seguida, aconteceu uma visita guiada às instalações para aferir também as condições, as dificuldades das forças e também o grau de execução das suas atividades. O meu câmara vai agora mostrar um pouquinho do que está aqui a acontecer depois de sairmos da Calemba. Seguimos para o Kikuchi, para o treino, o centro de treinamento da Polícia de Intervenção Rápida aqui no Kikuchi, onde nos encontramos, e continuou a visita de constatação para aferir o grau de operacionalidade, dificuldades do centro de treinamento, a qualidade dos equipamentos, a apresentação dos meios técnicos, e vai daqui a nada acontecer também um desfile de toda a força do Comando da Polícia de Intervenção Rápida. Manuel Homem vai fazer a entrega de meios técnicos que vão, de certo, melhorar a capacidade operativa do Comando da Polícia de Intervenção Rápida. O Ministro do Interior poderá falar dentro de alguns instantes. Nós vamos continuar aqui a acompanhar esta atividade que começou na Calemba e agora estamos no Centro de Formação da Polícia de Intervenção Rápida. Esta visita vai continuar e com certeza nós também aqui vamos continuar a acompanhar mais sobre esta atividade, poder acompanhar nos próximos serviços de informação da TV Girassol. A partir do Centro de Treinamento da Polícia de Intervenção Rápida no Kikuchi, despedem-se Bruno Costa e Edna Firmino. Boa tarde. Edna Firmino, boa tarde, e também igualmente boa tarde ao nosso colega cameraman. No âmbito do Programa de Proteção de Bens Públicos, a Administração Municipal do Ojaenda, em coordenação com a Polícia Nacional, realizará neste momento uma operação de fiscalização e encerramento de casas de passagem reabertas clandestinamente após terem sido interditas por funcionamento irregular. O nosso colega Simão João acompanha esta operação e traz mais detalhes. Simão João, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde, Manuela Costa, e para quem nos acompanha. Efetivamente, esta é a terceira casa que está a ser encerrada pela administração municipal do Ojaenda, uma atividade que visa então a proteção dos bens públicos, que começou desde as primeiras horas da manhã de hoje. Por esta altura é possível aqui também divisionar, Adilson, alguns efetivos da Polícia Nacional e
também agentes da fiscalização da administração municipal do Hoje a Renda, que vão então acompanhando esta atividade, tal como já disse, visa o encerramento ou também a proteção dos bens públicos. José de Oliveira Bastos é o administrador municipal do Hoje a Renda. Senhor administrador, muito boa tarde. Para já, que significado tem, sobretudo, para as populações este encerramento? O que nós sabemos também é que já haviam feito, no caso, uma interdição, mas ainda assim voltaram a reabrir as portas nestas casas de pesagens. Bem, boa tarde a todos. Dizer que é um plano da administração municipal de Hoje ainda em conjunto com a Polícia Nacional e o SIC também, os agentes da fiscalização da administração nacional, da administração municipal, que está no âmbito da proteção aos bens públicos. Sabemos nós que a vandalização dos bens públicos tem como base essas casas de pesagens. E, portanto, houve uma orientação de Sua Excelência Sr. Governador da província de Luanda, isto ainda no mandato do ex-governador Manuel Homem, em que tínhamos de fazer um levantamento a nível da província de Luanda de todas as casas de pesagem e o seu encerramento, porque não conhecemos nenhuma lei que dá sustentabilidade ou que dá legalidade ao funcionamento dessas casas de pesagem. E foi feito um levantamento a nível do nosso município de 7 casas de pesagem. Essa é a terceira casa em que passamos e que estamos de facto aqui a verificar a venda de alguns materiais de cobre que não sabemos a verdadeira origem deste cobre. Portanto, a polícia, o SIC vão continuar a fazer um trabalho no sentido de ver a origem deste material ferroso, porque afinal de contas existe uma proibição do funcionamento dessas casas que trabalham com material ferroso. Portanto, é isso que estamos a fazer. Já encerramos 2, essa é a terceira que vamos encerrar. Depois vamos dar continuidade junto do SIC, da polícia, o trabalho que é para ver onde o material saiu. Dizer também que nessas casas, normalmente, ou das casas que já passamos, quem está à frente são sempre cidadãos estrangeiros, são senegaleses, são mauritanianos, estão à frente desses negócios. Existem também cidadãos angolanos, mas esses são apenas funcionários. E depois tem também aqueles cidadãos que trazem, que são crianças, a exploração de menores no meio disso tudo. E, portanto, é isso que temos que combater, é isso que estamos aqui a fazer. Uma das coisas também que foi possível notar é aqui a apreensão de 4 contentores, ou seja, tamborões, que possivelmente com derivados de petróleo. Também é verdade que na segunda casa encontramos 4 tambores de 200 litros cada com derivados de petróleo. Sabemos nós que há um contrabando massivo de combustível. Portanto, é um outro trabalho também que a polícia está a fazer. Levamos os bidões e também os responsáveis da casa onde tinham os bidões de combustível. Portanto, temos que ver depois o que é que isto vai dar a nível de investigação. Muito obrigado. Aqui então o essencial das palavras do administrador municipal do Hoje a Renda, José de Oliveira Bastos, e esta mega operação que está a ser levada neste município, onde já foi possível encerrar 3 casas de pesagens. Numa segunda casa foi possível então também apreender esses tambores derivados de petróleo que a administração municipal está a levar a cabo. Um assunto que vamos desenvolver em próximos serviços de informação. Adilson Garcia. Por agora é tudo. Boa tarde. Boa tarde, Simão João. Obrigado por essa partilha. E nós seguimos. O Conselho Superior da Magistratura Judicial está a capacitar os seus quadros sobre a tramitação de processos na jurisdição das garantias. A iniciativa visa aprimorar conhecimentos e práticas dos magistrados com vista a contribuir para o fortalecimento da justiça e do Estado de Direito.
Há 2 anos, desde a entrada em funcionamento do juiz de garantia, a quem foram conferidas competências para assegurar a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos na fase de instância, mais de 30 mil expedientes passaram a ser o carimbo das unidades de apoio do juiz de garantia em funcionamento em todo o país. O Conselho Superior da Magistratura Judicial está fortemente empenhado em melhorar as condições de trabalho para que os juízes de garantia continuem a assegurar aos cidadãos a proteção direta constitucionalmente consagrada. Daí a necessidade de formação contínua. Portanto, o curso de tramitação processual para juiz de garantias visa aperfeiçoar continuamente o funcionamento dos juízes de garantias no ordenamento jurídico angolano. Essa formação é promovida pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, tendo em conta as suas atribuições relativas à gestão da magistratura judicial. Portanto, é missão do Conselho Superior da Magistratura Judicial, em cooperação com o INES, Instituto Nacional de Estudos Judiciários, de forma contínua, promoverem formação para os juízes, a fim de capacitar as competências dos juízes na administração da justiça e para tornar coesa a administração da justiça às nossas populações. Vários temas foram abordados durante a formação, tendo em conta os grandes desafios que os juízes de garantia têm enfrentado durante a fase de instância. Foram abordados aqui temas e sumários como as funções do juiz de garantias e as suas competências previstas na lei, os atos praticados pelo juiz de garantias para o primeiro interrogatório do arguido detido e para a aplicação de medidas de coação pessoal, o juiz de garantias, o seu enquadramento a nível da Constituição da República de Angola e a substituição e alteração das medidas cautelares em processo penal. Algumas vezes são chegados processos com excesso de prisão preventiva e somos obrigados a reanalisar e muitas vezes não mesmo soltarmos os arguidos em defesa daquilo que é os direitos fundamentais, liberdades fundamentais do cidadão. A iniciativa visa reforçar os conhecimentos e práticas dos magistrados relativamente à tramitação dos processos das garantias, a fim de contribuir para o fortalecimento da justiça e do Estado de Direito. Uma delegação de empresários brasileiros, encabeçada pelo ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, chegou na manhã da última segunda-feira a Angola, no quadro do reforço da cooperação bilateral voltada para a diversificação da economia e o fortalecimento da segurança alimentar no país. Durante 5 dias, a delegação vai constatar condições para investir na agricultura. A delegação brasileira, liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, veio a Angola para constatar terras para possível investimentos no setor da agricultura. Logo à chegada, a delegação foi recebida no Ministério da Agricultura e Florestas, onde recebeu informações sobre o processo de investimento e as necessidades do país quanto à produção alimentar. Segundo o secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária, Paulino Camarada, Angola não tem condições de manter os níveis de importação e precisa com urgência de aumentar a produção. A produção interna garante cerca de 35% das necessidades alimentares do país, sendo o resto coberto pela importação, que ronda cerca de 3 mil milhões de dólares americanos por ano. Angola não tem condições para continuar a manter este nível de importações e, por este motivo, lançou o Programa de Fomento de Produção de Grão, Plano de Grão, o Programa de Fomento de Produção Pecuária, Plano de Pecuária, bem como ações para o fomento do café, caju, cacau, palmar e diversas fruteiras tropicais. O objetivo é de acelerar a produção de milho, de arroz, de trigo, soja, café, frutas, cana-de-açúcar, carne de aves, suínos, bovinos, caprinos, sendo que para o alcance deste objetivo serão necessários investimentos em toda a cadeia de valor destes produtos, com destaque para unidades de conservação e processamento agroindustrial, matadouros, fábricas de agroquímicos, fábricas de equipamentos de rega e outros fatores de produção.
O país quer atingir a autossuficiência alimentar em 10 anos. Para alcançar estes objetivos, Angola conta com a cooperação dos países amigos. Angola usará estes dois instrumentos para fortalecer os mecanismos internos, visando a transformação e modernização da agricultura e aumentar a produção agropecuária e florestal para alcançar a autossuficiência alimentar nos principais produtos nos próximos 10 anos. Para tal, Angola conta com a cooperação de Estados amigos e parceiros, como é o caso da República Federativa do Brasil. O Brasil é dos grandes exportadores de alimentos do mundo. O ministro brasileiro, Carlos Fávaro, garantiu que depois de superadas todas as burocracias entre os dois países, vê em Angola oportunidade para que empresários brasileiros possam transferir a tecnologia para a produção em grande escala em Angola. Temos diversos produtores rurais, empresários de agroindústria, fornecedores de insumos e equipamentos interessados nesse novo momento da agropecuária de Angola. E para que isso se torne realidade, e por isso voltamos aqui em 5 meses, é importante que nós possamos ter, então, bancos angolanos, 1 ou 2 pelo menos, credenciados ao nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, ao Banco do Brasil, que tem programas de incentivo à exportação de equipamentos, máquinas, insumos produzidos no Brasil. Entretanto, produtores e consultores dos maiores que o Brasil tem na produção de soja, milho e algodão mostram-se interessados em passar a sua experiência em Angola. Vamos andar, para conhecer as áreas produtivas e aí analisar a disponibilidade de crédito, estradas, armazéns, quer dizer, para produzir grão precisa um monte de coisas que já existe agricultura aqui, pelo aquilo que já estamos sabendo, então tem que acabar conhecendo um pouquinho mais a fundo e ver o que pode ser feito, mas com certeza existe jeito para tudo, né? O Brasil vai trazer muitas experiências relacionadas a como desenvolver tecnologias que podem transformar regiões de clima tropical, semiárido, em grandes produtores de alimentos. O Brasil passou por esse processo no último século, de pegar regiões que eram não propícias à produção alimentar e com muito investimento em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, o Brasil se tornou de um grande importador de alimentos, um exportador nos últimos anos. Até ao dia 11, a delegação vai andar por algumas províncias do país para constatar questões favoráveis para a produção. Malange será uma delas. É a segunda vez, no intervalo de 5 meses, que o ministro da Agricultura e Pecuária pisa o solo angolano para o reforço da cooperação voltada na diversificação econômica e ao fortalecimento da segurança alimentar. O Ministério da Indústria e Comércio suspendeu o licenciamento da importação de farinhas de trigo e de milho, óleos refinados de girassol, palma e soja, batas escolares e profissionais, uniformes, incluindo os de uso militar e policial, produtos de confeitaria, placas de pladur e material consumíveis hospitalar. A nota informa ainda que o pessoal afeto ao serviço de licenciamento da Direção Nacional de Comércio deve observar rigorosamente o cumprimento da medida e que a ordem de serviço entra imediatamente em vigor. Nós seguimos, o Ministério das Finanças lançou um projeto voltado para a promoção de um ambiente empresarial responsável e sustentável com base no incentivo à boa governação e a facilitação do comércio através do combate e prevenção de fluxos financeiros ilícitos e dos crimes fiscais em Angola. O projeto conta com financiamento do governo do Japão. O projeto visa fortalecer a capacidade institucional das autoridades angolanas de prevenir e combater os crimes financeiros e fiscais, dentre outros conexos, promovendo simultaneamente a transparência, a integridade e a boa governação no setor público e privado. O combate ao fluxo financeiros ilícitos é um desafio global. É por isso mesmo exige ação coordenada, legislação eficaz, capacitação técnica e firmeza institucional. Angola não parte do zero. Ratificamos as principais convenções internacionais sobre criminalidade econômica e terrorismo,
Aprovamos leis robustas, como a Lei 5/20, ajustada recentemente pela Lei 11/24, que reforça o combate ao branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Criamos o CGCF como mecanismo de cooperação e articulação de todos os órgãos com competências sobre o terrorismo fronteiriço, e constituímos uma Task Force Nacional liderada pela Unidade de Informação Financeira, que integra órgãos de aplicação da lei, supervisores, representantes do setor privado e parceiros internacionais. A iniciativa contribuirá para a criação de um ambiente mais atrativo para o investimento, alinhado com os objetivos da Agenda 2030 e com os compromissos internacionais assumidos por Angola. O combate aos fluxos financeiros ilícitos e aos crimes fiscais é um dos pilares fundamentais para garantir uma maior justiça fiscal, promover a equidade e gerar os recursos necessários para impulsionar o desenvolvimento sustentável. O governo do Japão tem apoiado os escritórios das Nações Unidas para o combate às drogas e crimes financeiros, e essa iniciativa visa, de facto, demonstrar o compromisso do governo do Japão através de um apoio de $1 milhão que foi nesse caso oferecido pelo governo do Japão para apoiar as iniciativas das Nações Unidas. O projeto vai integrar ações de capacitação e sensibilização em todo o território angolano, tendo como foco a formação do capital humano, enaltecendo a figura central do homem para atender os desafios existentes no domínio da prevenção e combate aos fenômenos ilícitos. Angola abraçou o desafio de prevenir e combater os fluxos financeiros ilícitos, tal como a fraude fiscal, o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outros. Hoje estamos a desenvolver um conjunto de iniciativas sob a coordenação da Unidade de Informação Financeira, visando o cumprimento das recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, portanto o GAFI, e aqui temos então esta iniciativa que aponta a atenção para o homem. O petróleo, a principal matéria-prima do país, começou a semana de negociações com um preço abaixo dos $60 o barril, para o caso do Brent, que é a referência para as exportações angolanas. Estamos a falar de uma referência de $11 em relação ao preço de referência do Orçamento Geral do Estado vigente. O preço do barril do petróleo Brent caiu mais 3% se comparado no último fecho. O Brent abriu nesta segunda-feira a ser negociado a $59, após 8 membros da OPEP+, anunciarem fortes aumentos na sua produção, o que alimentou temores de um excesso de oferta de petróleo bruto. A situação gerou preocupações com uma super oferta, que acentuou a queda. Assim, o petróleo Brent segue $11 abaixo do valor fixado no Orçamento Geral do Estado angolano para 2025. Os maiores exportadores anunciaram aumentar a produção para 411 mil barris de petróleo dia, o que gerou uma preocupação no mercado. Com este cenário pela frente, sofrem as economias mais dependentes das exportações da matéria-prima, como é o caso de Angola. Assim, apesar de alguns economistas defenderem a revisão do Orçamento Geral do Estado 2025, o governo considera esta intenção ainda prematura, com a ministra das Finanças a admitir na semana passada em Washington que pode acontecer se o preço do barril se mantiver muito abaixo dos $70. Momento agora para o intervalo. Volte connosco logo a seguir. Até já.
bem-vindo de volta. Renovados votos de Boa Tarde, Angola. Esta é a segunda parte do Hoje Notícias, edição de terça-feira. O Instituto Nacional de Segurança Social mostra-se preocupado com a fraca adesão ao sistema de proteção por parte dos trabalhadores domésticos. O regime jurídico do trabalho doméstico e de proteção social já existe desde 2016. A partir das instalações do INSS está o repórter Ernesto Jaime. Vamos ao encontro do Ernesto. Ernesto, boa tarde. O desenvolvimento desta informação é consigo agora. Viva, boa tarde à audiência que nos acompanha neste horário. A baixa adesão ao seguro social, propriamente que tem que ver com os trabalhadores domésticos, preocupa então o Instituto Nacional de Segurança Social, que mostra então que há pouca adesão por parte desta classe, e esta modalidade, que assim podemos chamar, é regida por lei. Vamos tentar entender mais com a doutora Conceição de Souza, que é chefe de Departamento de Identificação, Concessão e Atendimento do Instituto Nacional de Segurança. Boa tarde, em direto para o Jornal da Rede Girassol. Já sabemos que há uma pouca adesão, mas de concreto, o que é que está na base desta pouca adesão? Bom, muito boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores. A causa da pouca adesão pode ser inicialmente o conhecimento, o próprio conhecimento dos direitos que eventualmente elas poderão ter, no caso consigam trabalhar e reunir os requisitos todos necessários para no futuro usufruir dos benefícios, né, que poderão ter. E, portanto, nós também devemos divulgar mais. Pronto, começamos agora, né, com hoje, acho que estamos um pouco... estamos em vários órgãos de comunicação social hoje a divulgar o diploma e a própria aceitação das pessoas, né? das potenciais beneficiárias, e o conhecimento da existência desse diploma por parte também dos empregadores. Poderão ser as causas do baixo número de trabalhadores do regime doméstico. Por que a inscrição dos trabalhadores domésticos ao INSS é obrigatória? É obrigatória porque a proteção social, como o próprio nome diz, proteção social obrigatória. Todo aquele que exerce uma atividade remunerada deve descontar para a segurança social, sempre. Porque daí também vêm os benefícios. Cada um de nós deve descontar para depois usufruir dos benefícios. Daí que, portanto, devemos nos inscrever, porque é o primeiro passo, não é a inscrição, e a posterior começar os descontos para, no final, ter o direito aos benefícios. Até o momento, quantos trabalhadores é que o INSS já tem inscritos a nível nacional? Bom, no universo de 2.058.000 trabalhadores inscritos, apenas 11.833 é que são do regime de trabalhador doméstico. E nós sabemos que esse número é irreal. Comparando com o número de empregadas domésticas que existem, ou empregados domésticos que existem a nível do país, é um número muito baixo. Por isso é que daí vem a nossa preocupação. Muito obrigado. Ouvíamos as palavras de Conceição de Souza, que é então chefe do departamento, ou chefe de departamento de Identificação, Concessão e Atendimento aqui no INSS, que este seguro social então que está focado para os trabalhadores domésticos é obrigatório, de acordo então à lei já referida, à Lei 155/16 de 9 de agosto.
é o essencial que podemos fazer ou deste apontamento em direto. Mais informações sobre esta pouca adesão por parte de trabalhadores domésticos e que preocupa então o Instituto Nacional de Segurança Social. Nós vamos levar até aos telespectadores noutros espaços informativos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Jaime. Obrigado também por essa partilha. Estão a ser abordados em Luanda os termos de referência da 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos da América, África. O secretário de Estado para a Coordenação Internacional e Comunidades Angolanas do Ministério das Relações Exteriores orienta a atividade e o desenvolvimento deste assunto é com o jornalista Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde. A quem nos acompanha por esta altura, está ainda a decorrer esta cerimónia que tem como objetivo fundamental apresentar aos membros do corpo diplomático acreditado em Angola os meandros daquela que virá a ser a 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, que terá lugar entre os dias 23 e 27 de junho deste ano aqui em Luanda. O evento de importância estratégica e que deve reunir no mesmo espaço líderes governamentais, empresariais e investidores de ambos os continentes. Estamos aqui a falar do continente africano, com a expectativa de que possam participar todos os países de África, com diversas delegações empresariais, mas também governamentais e ainda homens e mulheres de negócios dos Estados Unidos da América, fazem parte da Corporate Council on Africa, CCA. Este evento vai ser realizado pela 17ª edição, vai ser no caso a 17ª edição desta Cimeira Estados Unidos-África. Recordo que a última aconteceu em Dallas, Estados Unidos da América, no ano passado, onde o Presidente da República, João Lourenço, foi o convidado especial, foi a figura daquele evento, numa altura em que também aproveitou para, uma vez mais, fazer o convite aos empresários e mulheres de negócios dos Estados Unidos da América, no sentido destes investirem no continente africano e também em Angola em particular. Esta cimeira e acontece num ano especial para Angola, já que o país se prepara para assinalar 50 anos de independência nacional, daí que também é uma atividade que enquadra-se já nestas atividades que vão marcar os 50 anos da independência nacional. Aqui falou-se que estão criadas as condições para um evento que vai reunir mais de 300 homens e mulheres de negócios de África e dos Estados Unidos da América, Estados Unidos que têm também já vários interesses no continente africano. Angola vai uma vez mais aproveitar para captar investidores e parceiros nas diversas áreas, já que está a falar numa altura em que olha para a diversificação da sua economia, deixando a petrodependência, e o foco hoje está virado para outros setores. Vemos a movimentação dando o sinal de que terminou esta atividade de apresentação das condições que estão a ser criadas para esta 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África. Já o disse, vai acontecer aqui em Luanda entre os dias 23 e 27 de junho. Aqui nesta sala estiveram secretários de Estado, também membros da equipa do Presidente da República e ainda vários diplomatas acreditados em Angola e que receberam aqui informações várias sobre a cimeira que vai acontecer neste ano. Nós vamos, deste lado, continuar a acompanhar as incidências do que está a ser preparado para esta cimeira que vai acontecer aqui em Angola pela 17ª edição. Vai olhar para setores fundamentais da economia, nomeadamente infraestruturas, energias, tecnologias, agricultura e indústria, já que o país também está a olhar para estes setores com olhos de ver, no sentido de deixar como que a dependência do petróleo e apostar noutros
noutros setores. É mais uma oportunidade que Angola tem para trazer investidores africanos, mas também de outros cantos do mundo, em particular dos Estados Unidos, para que possam investir noutros setores da vida económica. Vamos continuar então a acompanhar e levar outros dados desta conferência de imprensa que serviu para a apresentação da 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, que Angola vai acolher a partir do dia 23 de junho deste ano. Boa tarde. Boa tarde e obrigado por essa partilha. O Congo e o Ruanda apresentaram um rascunho de proposta de paz como parte de uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos da América com o objetivo de pôr fim ao conflito em curso no leste do Congo Democrático. Acompanha a seguir esta e outras notas da atualidade internacional. A informação foi passada pelo conselheiro sénior do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para a África e Médio Oriente, Massad Boulos, que anunciou o recebimento dos rascunhos da República Democrática do Congo e do Ruanda, chamando-os de um passo importante em direção à paz. O ministro das Relações Exteriores do Ruanda afirmou que as negociações para um acordo de paz final continuarão ainda este mês, com a esperança de que os presidentes do Ruanda e do Congo assinem o acordo até meados de junho na Casa Branca, na presença do presidente americano e de líderes regionais. O rascunho da proposta de paz ocorre após uma reunião em abril em Washington, onde o Congo e o Ruanda se comprometeram a trabalhar em prol de um acordo de paz sob a supervisão do secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio. O Vaticano tem estado a realizar congregações gerais de cardeais antes do conclave, encontros que permitem aos eleitores conhecerem-se e perceberem o que cada um deles defende para o futuro da Igreja Católica. As congregações gerais decorrem à porta fechada, juntam cardeais eleitores e não eleitores e o único registro do que lá se passou é feito pela sala de imprensa do Vaticano. Na segunda-feira, decorreram 2 congregações e para hoje está agendada a 12ª reunião deste género, a primeira com os 133 eleitores. A 11ª congregação teve lugar na tarde de segunda-feira, com cerca de 20 intervenções, a maioria dedicadas à questão do etnocentrismo na Igreja e na sociedade, segundo os serviços de imprensa. O conclave tem início na quarta-feira, 7 de maio, e caberá aos 133 cardeais eleitores com menos de 80 anos a responsabilidade de escolher o sucessor de Francisco. Todos os dias serão feitas 4 votações e o futuro Papa deverá ter pelo menos 2/3 dos boletins contados. Este ano, as congregações gerais foram dedicadas à gestão corrente da Santa Sé, à definição do funeral de Francisco ou à indicação dos principais celebrantes das cerimônias. Mas, na semana passada, os temas começaram a mudar e os cardeais foram chamados a tomar posições sobre políticas concretas sobre o futuro da Igreja. O número de mortos na sequência do naufrágio de 4 embarcações, ocorrido no domingo, próximo da cidade de Xi'an, província chinesa de Guizhou, no sudoeste, subiu para 10, informou segunda-feira a imprensa oficial num balanço. O balanço anterior, divulgado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua, dava conta de 9 mortos e 1 desaparecido. O acidente ocorreu por volta das 16h40 hora local, quando rajadas de vento inesperadas fizeram virar 4 barcos no rio, lançando 84 pessoas à água. De acordo com o Centro Local de Resgate, 70 pessoas estão a receber cuidados médicos. Encontrando-se fora de perigo, 4 escaparam ilesas. Agora a página desportiva. Arrancou no início desta semana, em Luanda, a 8ª edição do Campeonato Africano de Artes Marciais Mistas, com a participação de 11 países. Angola comandou o primeiro dia de competição, que esteve reservado à categoria de juvenis. Os olhos do continente africano estão todos virados para o nosso país, palco da 8ª edição do Campeonato Africano de MMA, com cage montado no pavilhão multiusos de Luanda. A prova começou nesta segunda-feira com a presença do ministro da Juventude e Desportos de Angola, Rui Falcão, o presidente da Confederação Africana de MMA, o Sr. Kerif Brown, e o presidente da Federação Angolana da modalidade, Armando Diogo Scott. Rui Falcão
sublinhou ser motivo de felicidade. E particularmente pelo facto de, pela primeira vez, num campeonato africano de MMA, estar em mais de 5 países. Tivemos a sorte de poder receber aqui mais 10, e isso para nós é... Mais 10 não, agora 10, com o nosso 11, é um momento de satisfação, e porque estamos a comemorar os 50 anos de independência ainda melhor. Não, nós estamos bem, sabe que nós em África temos o ranking, temos o mais alto lugar do pódio, a nível mundial somos também o número 1, portanto nós temos é que mostrar agora em casa que somos de facto os melhores, e os nossos atletas estão preparados e vão dar o melhor deles próprios. Eu tenho confiança que no fim vamos ser os campeões africanos e provavelmente revalidar o título a outros níveis. Quem também destacou o bom desempenho da seleção nacional no primeiro dia de competição é o presidente da Federação Angolana de MMA, Armando Diego Scott. E Angola arranca pela positiva, e todos os atletas inscritos nas classes B, C e D, nós tivemos um aproveitamento de 99%. Apenas um atleta perdeu a final, mas consegue automaticamente a medalha de prata. Não é? E temos um aproveitamento de 99% na presença de Sua Excelência Sensei Rui Falcão, ouro sobre azul, não é? E nós conseguimos assim dessa forma qualificar esses atletas para o Campeonato do Mundo em julho em Abu Dhabi. Recordo que Angola dominou o primeiro dia do Campeonato Africano de MMA ao conquistar 18 medalhas no total, sendo 9 de ouro e 9 de prata na categoria de juvenis. A prova continua nesta terça-feira com mais combates em todos os escalões. É já nesta sexta-feira, 9 de maio, que se realiza o sorteio da 31ª edição do Afrobasket, que vai decorrer no nosso país de 12 a 24 de agosto. Ainda sobre desporto, o Petro de Luanda está a uma vitória do título do Girabola após derrotar na jornada 27 o Académica do Lubito por 3-0. A Ronda 27 produziu 14 golos. Na Ronda 27 da Alegria do Povo, o Girabola, os tricolores voltaram a sorrir após derrotarem a Académica do Lubito no estádio de Ombaca por 3-0. Os campeões nacionais estão bem encaminhados rumo à revalidação do título, com 62 pontos na liderança da prova. Quem também está bem encaminhado para conseguir um lugar nas Afrotaças é o Dagosto, que recebeu no estádio Françandalo o Bravos do Maqui e venceu por 3-1. Os militares permanecem na terceira posição, agora com 50 pontos. Já os maquisardes ocupam a sexta posição com 39 pontos. Quem voltou a perder o gás em mais uma jornada do Girabola é o Iliete de Benguela, que não foi capaz de superar o Desportivo da Lunda Sul ao perder na casa deste pela margem de um golo, no caso 1-0. Na classificação, o Iliete é segundo com 56 pontos, enquanto o Desportivo da Lunda Sul tem 33 na 10ª posição. O Santa Rita de Cássia deu o ar da sua graça na luta pela permanência no campeonato ao vencer por 1-0 o Recreativo do Libolo. Os católicos passam a somar 20 pontos, porém na posição 15, e o Libolo com mais 8 pontos está no 12º posto. O Lanterna Vermelho com 18 pontos, o Carmona Sport Clube do Is perdeu ante o Isaac de Benguela por 1-0. A escolinha Isaac tem agora 23 pontos e ocupa a posição número 13 da tabela classificativa. Ainda na zona baixa da tabela, o Luanda City recebeu e perdeu em pleno estádio dos Coqueiros, com o Desportivo da Huila por 2 bolas sem resposta. Com esta vitória, os militares da Frente Sul passam a somar 39 pontos na 7ª posição e o Luanda City continua a lutar pela vida, agora com 22 pontos na 14ª posição. Ainda para a Ronda 27, o Sagrada Esperança derrotou o sensacional São Salvador por 1-0. Os Lundas estão na 4ª posição com 46 pontos e o São Salvador vem logo a seguir com 39. A formação da Rua F do Palanca, o Cabo Scorp, vive um momento de sonho ao completar 8 partidas sem perder. A vítima desta vez foi o Interclube, que perdeu por 1-0. Os palanquinos, com Beto Bianchi no comando, subiram para o 8º lugar, com 36 pontos, enquanto os polícias desceram para a 9ª posição, com os mesmos números de pontos. A Ronda 27 do Girabola produziu 14 golos, uma média de 1,75 tentos por partida. O avançado do Ilhete de Benguela, Caporal, comanda a lista dos goleadores, com 22 golos apontados. O desporto leva-nos para o segundo intervalo da edição de hoje. Volte connosco logo a seguir. É curto o intervalo.
Seja bem-vindo de volta. A população do Banza Quitel, no município de Cabiri, em Colibengo, clama por serviços sociais básicos. A única escola do bairro tem condições para a frequência às aulas. A região tem ainda 2 obras do PIM abandonadas há 3 anos. Um assunto que a Direção de Comunicação Institucional do Governo do Icolibengo deu garantias de pronunciamento em breve. A vontade de aprender destas crianças do primeiro ciclo é bem maior do que as barreiras diárias que elas enfrentam na comunidade. A única escola do grau delas de ensino está nestas condições. Sem carteiras, sem janelas, sem portas e sem dignidade. Mas a vontade de aprender as traz para este lugar de segunda a sexta-feira. Aqui qualquer apoio serve para os estudos. Até mesmo simples reservatórios de água. Assistir à degradação da escola, que foi vandalizada e sem poder fazer nada, preocupa os moradores do bairro Banza Quitel, no município de Cabiri, em Icolibengo. Estamos à falta de professor, o professor está distante, vem de Luanda para aqui dar a aula, e a escola, do jeito que está a escola, está os vidros partidos, não tem portas. E as crianças saem, brincam na escola. Vimos a nossa escola está degradada. Nós temos aqui uma escola do PIM, segundo ciclo, que está em obra, mas parada há dois anos. Mas esse é um caso que já está a ser revisto pela administração municipal, antiga administração comunal, agora municipal. E fomos agora à província, Icolibengo, antes éramos município de Icolibengo. A administração tudo está a fazer para que as obras dão o seu percurso normal. Se a educação é deficiente, o mesmo se pode dizer da saúde. A zona tem um único centro de saúde que, segundo os moradores, não acode mais a situações urgentes. Temos um doente aqui, para poder salvar esse doente temos que deslocar daqui para Catete. Até há momentos também que o doente acaba por morrer na via. Acaba por morrer mesmo. Não temos, o posto médico é este. E não, só tem o posto de socorro, mas não consegue fazer nada. Quando é um doente grave, não consegue fazer nada. É transferido mesmo para Catete e ali, acabou. E para deixar a situação de Banza Quitel ainda mais crítica, além da falta de escolas decentes e um hospital mais equipado, tratar documentos nesta zona, com pouco mais de 700 habitantes, é um grande desafio. Por exemplo, nós aqui não temos loja de registro. Deslocamos daqui até agora já governo, no município de Catete, temos deslocado aqui à distância, gastamos passagem. O táxi daqui não é como da cidade, aqui o táxi daqui é 500 kwanza, aí de volta a 1000 kwanza. E por vezes até a pessoa chega lá e nem consegue resolver o teu problema. Tens que regressar, programar mais um outro dia. Por falta de emprego até dificulta ainda muito mais. Aqui, na velha aldeia, até a fé se degradou. E o que resta é a esperança nas atribuições e competências que o Estatuto da nova divisão política e administrativa trouxe ao agora bairro. Antes mesmo da divisão administrativa, o bairro foi agraciado com 2 obras do PIM que nunca foram concluídas, uma escola e um centro médico. É muito preocupante para nós, porque de cada vez as obras estão mais destruídas, está a ser destruída pelos nossos filhos, e são nossos filhos mesmo que estão a destruir. Temos a escola, temos o centro de saúde, hoje já está toda desagradada, porque ninguém está a olhar, o Estado já não olha, os próprios empreiteiros também não estão a olhar. E abandonaram até inclusive os próprios seguranças. Isso é muito preocupante. 2 anos que não são pagos. Pedimos ao governo, queremos uma ajuda para reconstruir, para reabilitar de novo a escola e meter um quintalzinho para as crianças não continuarem a vir brincar. O centro médico, cuja empreitada começou em 2020 e ficou orçada em mais de 600 milhões de kwanzas, hoje é um rosa na paisagem, completamente abandonado, e que serve de pouso para morcegos e outros animais. Sem mesmo estar concluída, a obra já apresenta fissuras e rachaduras que vão obrigar a mais orçamento. Morro! 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 Prazer! Prazer! Prazer!
Estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até ao nosso próximo encontro.